Idolatria cristianizada? Eis que o obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. 1 Samuel 15, 22-23. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. As coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. 1 Coríntios 10, 14-20. O xamanismo promete o poder de curar e transformar por meio de contato com um universo paralelo do espírito, do qual esta misteriosa energia supostamente se deriva. Afirma que esse contato é feito em nossas mentes, os pensamentos que temos e as palavras que falamos tornam-se os veículos do poder espiritual. Os que aceitam este conceito tornam-se vítimas do grande engano que coloca o ego no lugar de Deus. Ao buscarem o poder para o ego, as pessoas se tornam suscetíveis ao poder de Satanás. No entanto, mesmo quando evidências irrefutáveis que documentam seu poder maligno e destruidor são apresentadas em quantidade crescente, a popularidade do xamanismo e sua aceitação geral estão explodindo no mundo secular, e suas versões cristianizadas ganham cada vez mais aceitação dentro da igreja. Isso se deve à ignorância das advertências bíblicas contra o ocultismo e uma prontidão em aceitar teorias psicológicas e fórmulas para o sucesso. Sem reconhecer que a visualização xamanística não tem qualquer base bíblica ou científica, muitos líderes cristãos surpreendentemente acabam promovendo-a como se tivesse ambas. O Wall Street Journal comentou recentemente. Outro traço característico do cristianismo coreano que perturba algumas pessoas é a tendência, estimulada por prelados como o Sr. Chu, de ver o cristianismo como um caminho para a prosperidade material. Essa tendência, dizem os críticos, é um resíduo do xamanismo, a religião popular nativa da Coreia e de outros países do Nordeste da Ásia por séculos. No xamanismo, a pessoa pede ao xamã, uma espécie de feiticeiro ou feiticeira, para interceder com os espíritos de modo a garantir sua saúde ou sucesso nos negócios. Há no xamanismo coreano um grande espírito, acima dos demais espíritos, que não podia ser contactado pelos xamãs. Esse conceito ajudou o cristianismo a se espalhar na Coreia, diz Davi Susan, missionário luterano, porque quando os primeiros missionários cristãos chegaram e disseram: há um Deus todo-poderoso que vai julgá-los quando vocês morrerem, os coreanos disseram: ah, sim, já ouvimos sobre esse Deus antes. Num sentido, porém, isso fez o cristianismo fácil demais de ser aceito pelos coreanos. Muitos crentes coreanos ainda pensam que os deuses do xamanismo e o Deus dos cristãos são espíritos aparentados. Esta afinidade com o xamanismo não é exclusiva dos coreanos, mas existe em todo o mundo, conforme documentado por Michael Warner. Mesmo entre os evangélicos, estamos vendo uma aceitação surpreendente de heresias que lembram os ensinos radicais dos transcendentalistas, Ralph Waldo Emerson, Henri Thoreau, William Channing, Bronson Alcott, et al., que introduziram uma forma intelectualizada de xamanismo nos Estados Unidos no começo do século XIX. Os transcendentalistas lançaram uma bem-sucedida revolta contra o então dominante fundamentalismo da Nova Inglaterra. Um ensino semelhante está sendo revivido hoje, mas desta vez o fundamentalismo está sendo revolucionado de dentro para fora. Novo pensamento, o novo reavivamento. O transcendentalismo ajudou a iniciar o que veio a ser conhecido como o novo pensamento, uma teoria de que o pensamento controla todas as coisas. O poder do pensamento, quer positivo quer negativo, era considerado suficiente até para criar a realidade física ou destruí-la. Deus não era pessoal, mas apenas uma grande mente que era ativada por nossos pensamentos e os tornava reais dando-lhes forma concreta. O corolário de tal axioma é óbvio: o homem é divino. Expulso da igreja da época como heresia, o novo pensamento se tornou a base das seitas da ciência da mente como a ciência cristã, a ciência religiosa, e a igreja da unidade. A igreja moderna está sendo varrida por um reavivamento do novo pensamento, que agora é chamado de pensamento positivo, pensamento da possibilidade, confissão positiva,
atitude mental positiva e cura interior. Estamos muito preocupados com a possibilidade de que desta vez o novo pensamento, que representa para a Igreja o que a nova era representa para a sociedade secular, não será expulso, mas permanecerá dentro da Igreja evangélica para contribuir com a crescente confusão e sedução. Uma das técnicas mais básicas do novo pensamento é a visualização, que já está firmemente entrincheirada na Igreja. Mesmo depois de ter sido expulso das igrejas tradicionais no começo deste século, o novo pensamento sobreviveu na periferia da Igreja por meio do pentecostalismo radical e de organizações como Campus Fartestout CF ou Acampamentos da Vanguarda. Glenn Clark, o fundador dos Acampamentos da Vanguarda, introduziu uma quantidade surpreendente de elementos básicos da ciência da mente na Igreja evangélica. Clark ensinava que o mal pode ser vencido por sua total expulsão da mente humana. Com base nessa crença, Clark criou uma abordagem xamanista para a oração. Charles Braden, historiador do Novo Pensamento, escreveu: centenas de grupos de oração em toda a América, formados principalmente como resultado de pessoas terem participado dos acampamentos da vanguarda iniciados por Clark, empregam muitas das técnicas usadas pelo Novo Pensamento, e o interesse pela cura que eles levam para as igrejas, cura não apenas de almas mas também de corpos humanos, está dentro do padrão do Novo Pensamento. A importância desses acampamentos é que por meio deles, o ensino e a prática do Novo Pensamento foram ajustados ao vocabulário da fé cristã ortodoxa, e assim se tornaram parte da experiência cotidiana da Igreja sem que a maioria das pessoas o percebesse. Preletores populares nos acampamentos da vanguarda na década de 70 incluíam Ruth Carter Stapleton, Rodney Romney, Agnes Sanford, Tommy Tison, Francis McNutt, Norman Grubb e John Sanford. Sua influência na Igreja continua a ser grande, embora os acampamentos da vanguarda tenham perdido sua popularidade. Esses acampamentos foram o palco inicial para o que hoje se conhece na Igreja por cura interior ou cura das memórias, sobre o que falaremos mais adiante. Ainda mais influentes na preservação do novo pensamento na Igreja têm sido Robert Schuller e Norman Vincent Peale. Conforme observamos, Peale dá ao fundador da ciência religiosa, Ernest Holmes, o crédito por ter feito dele um pensador positivo. Peale tomou emprestada a própria expressão pensamento positivo de Charles Fillmore, cofundador da Escola Unitária do Cristianismo. O Dr. Peale escreveu: o mundo em que você vive é mental, não físico, e ainda, mude seu pensamento e mudará todas as coisas. Segundo Charles Braden, o pai de Peale disse uma vez ao filho: você desenvolveu uma nova ênfase cristã a partir de uma mistura de ciência da mente, metafísica, ciência cristã, prática médica e psicológica, evangelismo em estilo batista, testemunho em estilo metodista e sólido calvinismo reformado holandês. Numa entrevista a um jornal em abril de 1984, Norman Vincent Peale chamou o nascimento virginal de Jesus apenas uma ideia teológica sem qualquer importância para a salvação. No programa de entrevistas de Phil Donahue na televisão em outubro de 1984, ele negou a necessidade do novo nascimento. Eu tenho a minha própria relação com Deus, e você tem a sua, disse ele a uma das pessoas que lhe dirigiram perguntas. Conheço um templo shintoísta no Japão onde, um dia, encontrei a paz eterna em minha alma. A conexão entre o pensamento positivo e o pensamento da possibilidade e as seitas da ciência mental como a Escola Unitária do Cristianismo é muito clara. Na sede da Igreja da Unidade próximo a Kansas City, Missouri, o Dr. Robert Schuller falou a uma grande audiência de ministros e futuros líderes da Igreja da Unidade, compartilhando com eles como seu ministério havia crescido e como eles podiam aplicar os mesmos princípios para aumentar o crescimento de seu grupo. Respondendo a perguntas, Schuller disse algumas frases reveladoras. Quando lhe perguntaram qual tinha sido o fator que mais contribuíra para o sucesso de seu ministério, ele respondeu: é nossa abordagem positiva.
O que ele queria dizer com isso ficou claro com sua resposta a uma outra pergunta. Dr. Schuller, alguém perguntou, ouvimos muito hoje em dia sobre a nova era, a era de Aquário, o tipo de pensamento havia crescido e como eles podiam aplicar os mesmos princípios para aumentar o crescimento de seu grupo. Respondendo a perguntas, Schuller disse algumas frases reveladoras. Quando lhe perguntaram qual tinha sido o fator que mais contribuíra para o sucesso de seu ministério, ele respondeu: é nossa abordagem positiva. O que ele queria dizer com isso ficou claro com sua resposta a uma outra pergunta. Dr. Schuller, alguém perguntou, ouvimos muito hoje em dia sobre a nova era, a era de Aquário, o tipo de pensamento da nova era com que nos envolvemos por meio da cura holística e com várias outras coisas que fazem parte do que se chama de nova era. Poderia descrever o papel do que o senhor considera um ministro da nova era nos anos 80 e daí em diante? Schuller não deu qualquer indicação de não saber o que era a nova era ou de não ser um ministro da nova era. Sem hesitar, ele respondeu: bem, penso que isso depende de onde você está trabalhando. Creio que a responsabilidade nesta era é positivizar a religião. Isso provavelmente não lhe diz muito respeito, pois são gente da Igreja da Unidade, e já são positivos. No entanto, eu falo muito com grupos que não são positivos. Mesmo com pessoas que chamaríamos de fundamentalistas e que usam a toda hora palavras como pecado, salvação, arrependimento, culpa, esse tipo de coisa. Assim, quando estou lidando com essa gente, o que tenho que fazer é positivizar as palavras que classicamente têm tido apenas uma interpretação negativa. Hoje o novo pensamento está sendo revivido na igreja. Desta vez, todavia, as suas técnicas básicas de pensar, falar e visualizar estão revestidas de uma linguagem que a psicologia cristã nos condicionou a aceitar. Kenneth Hagin Jr. escreve: alguém irá argumentar comigo, você está falando de pensamento positivo. Exatamente. Eu conheço o maior pensador positivo que já existiu, Deus. A Bíblia afirma que ele trouxe à existência as coisas que não eram. Os dois mais eminentes defensores do pensamento positivo são ministros. Embora seja verdade que nossos pensamentos nos influenciam de várias maneiras, não é verdade que pensar, falar e visualizar contenham o poder virtualmente limitado que lhes é atribuído. Eles também não são métodos bíblicos de liberar o poder de Deus. As técnicas de manipulação da mente para a solução de problemas humanos e para a criação de saúde e fortuna sempre foram parte do ocultismo. O poder da autoconversa. Um método advogado para o reforço de afirmações positivas é chamado autoconversa. Essa ideia foi lançada por Emile Cohen no começo do século XX. Sua frase mágica, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, varreu a Europa e a América, curou doenças orgânicas e transformou vidas antes de cair em descrédito. Sob rótulos diversos, essa ideia está sendo revivida nos círculos da atitude mental positiva e do sucesso e motivação, e a psicologia cristã a trouxe de volta à igreja. Embora tente fazer uma distinção entre sua autoconversa e a confissão positiva, o pastor e psicólogo clínico David Straub afirma: o poder liberado pela nossa autoconversa é incrível. Além de criar em nossas emoções, nossos pensamentos e palavras têm o poder de nos fazerem sãos ou doentes, bem como de determinar nosso futuro. Esta ênfase renovada no poder da mente reflete um retorno a antigas ideias quanto ao interrelacionamento entre o corpo e a mente. Esses princípios são universais. Você acha que vai pegar um resfriado? Pode crer, já pegou. Pensa que as crianças vão bagunçar na casa da vovó? Nunca falha. Aqui, além de sintomas psicossomáticos, até o comportamento das crianças na casa da vovó está sendo atribuído ao que a pessoa pensa.
Tais ideias costumavam ser rotuladas de superstição, mas agora são consideradas científicas porque foram incorporadas às teorias e terapias conflitantes sobre mente e espírito propostas pela psicologia. Agnes Sanford escreveu: uma vibração de intensidade alta, muito alta e de um comprimento de onda extremamente pequeno, com tremendo poder curativo, causado por forças espirituais operando por meio da mente do homem, é a próxima descoberta que a ciência espera fazer. Tais ideias, outrora o sonho dos antigos alquimistas, são hoje o santo graal da psicologia. Embora não estejam mais próximos de descobri-lo, e nem sejam mais científicos que seus predecessores, muitos psicólogos cristãos ainda usam essa isca para atrair almas angustiadas que buscam uma paz e uma alegria que crentes no passado encontravam apenas no Cristo crucificado e ressurreto. Denise Whiteley aconselha: talvez a chave mais importante para o aperfeiçoamento permanente da autoestima seja a prática da autoconversa positiva. A cada momento em que estamos acordados precisamos transmitir à nossa autoimagem pensamentos positivos sobre nós mesmos e nosso desempenho, tão decidida e vividamente, que nossa autoimagem seja, com o tempo, moldada e modificada para se conformar a padrões mais novos e elevados. A nova ciência da mente. A verdade bíblica já não é a solução, sendo substituída pela lisonja e por fantasias da mente. O que antes era chamado de orgulho é agora chamado de autoconversa positiva, e é hoje tão diligentemente cultivado quanto era antes combatido. A autoridade quase canônica dada à psicologia na Igreja faz com que aquilo que seria obviamente errado em qualquer situação pareça sensato, e até mesmo científico aos olhos dos crentes. Em outro de seus livros, elogiado por eminentes líderes cristãos, Whiteley sugere que a autoconversa positiva seja gravada e ouvida repetidamente para melhorar a saúde, a autoestima e o crescimento criativo. A maneira sedutora em que o xamanismo está sendo deliberadamente disfarçado como ciência para lhe dar ampla aceitação pode ser entendida a partir da seguinte declaração da revista New Thought, Novo Pensamento. Algo de maravilhoso vem acontecendo por trás das cortinas, tanto na ciência quanto nos cultos não denominacionais. Pesquisadores estão conseguindo provar que nós somos seres espirituais, criaturas de luz de substância cósmica, e que nossas vidas são o produto de nosso aparelho pensante e de como nós usamos esse instrumento semelhante a um computador para criar hologramas de nossa realidade. A crescente demanda por produtos de autoajuda indica que chegou o tempo dessa informação ser um assunto básico a partir do jardim de infância. Todavia, a não ser que lhe demos um outro nome como física bioenergética, vai permanecer como uma ideia religiosa e, subsequentemente, permanecer fora de nossas escolas. Isto não deveria ser mantido fora de nossas escolas. Isto não é religião. Isto é uma ciência. Em última análise, talvez seja a única ciência que exista. Esta mesma farsa de chamar feitiçaria elementar de ciência acabou por trazer o xamanismo para dentro das escolas públicas. O pastor luterano Bill Vaswig declarou: por muitos anos Agnes Sanford creu na luz de Deus em termos de energia real. De muitas maneiras, suas convicções têm sido confirmadas pela física e psicologia modernas. A guia de exemplo de como isso funciona, Vaswig escreve: visualizamos a luz e a energia de Deus entrando no corpo da mulher e curando-a completamente. Nós a sustentamos em nossa imaginação, e agradecemos a Deus que aquilo havia acontecido. No mundo do seminário sobre sucesso e motivação, a imaginação é considerada a chave que liberta o infinito potencial humano e isso é apresentado como a última descoberta científica da nova física. Whiteley sugere que a autoconversa positiva não deveria ser ouvida conscientemente, mas que o lado direito do cérebro deveria gravá-la no inconsciente como imagens e sensações a respeito de si mesmo. Ele acrescenta enfaticamente: a pessoa que você visualiza em sua imaginação sempre dominará o seu mundo. Isto não é uma sugestão para que focalizemos nossa atenção em nosso Senhor. Ao invés de sermos transformados na imagem de Cristo pela fé, meditando em sua glória,
2 Coríntios 3,18, estamos sendo ensinados a nos visualizarmos como desejamos ser para nos transformarmos na semelhança dessa imagem fantasiosa. Whiteley declara, tal como você se vê no mais íntimo de seu pensamento, nos olhos de sua mente, assim você será. O pastor e autor C. S. Lovett afirma: a imaginação é a chave da criação. Tudo que Deus faz ele primeiro vê em sua mente. O mesmo acontece com os homens feitos à sua imagem. Enquanto nossa fé nos permite aceitar o que não podemos ver, a imaginação nos leva um passo além, permitindo-nos retratar o que não podemos ver. Isso não é fantástico? ênfase. No original. De palavras a imagens. As imagens mentais que uma pessoa consegue retratar ou visualizar já não são mais consideradas como meros produtos da mente, mas realidade criada pela mente e que pode até impactar o mundo físico. A íntima relação entre pensar, falar e ver, e o poder aí produzido, formou a base da teoria do ocultismo por milhares de anos. A filosofia metafísica subjacente ao pensamento positivo e ao pensamento da possibilidade, bem como aspectos significativos do movimento da confissão positiva, estão fundamentados no suposto poder inerente aos pensamentos e às palavras. Charles Katz afirma: palavras são a coisa mais poderosa no universo. Deus presumivelmente usou esse poder residente nas palavras para criar o universo, e este mesmo poder está, supostamente, disponível a nós como criaturas da mesma classe de Deus, perfeitamente capazes de operar com o mesmo tipo de fé. Como é que isso funciona? Charles Katz explica. Palavras são recipientes. Elas carregam fé, ou medo, e produzem frutos segundo a sua espécie. Deus é um Deus de fé. Deus liberou sua fé por meio de palavras, ênfase no original. No xamanismo, pensamentos, palavras e imagens mentais têm o mesmo poder que os ídolos e estão intimamente ligados a eles. O novo pensamento trouxe esse xamanismo básico para o cristianismo, e foi aí que Agnes Sanford se apossou dele, e essa é a fonte das técnicas de oração que ela ensinou a muitos que agora são líderes na igreja. O ocultismo hindu é a forma mais antiga e universal de xamanismo. Em sua obra definitiva sobre o assunto, Hindu Polytheism, Politeísmo Hindu, Alain Daniklo explica: a língua original e verdadeira pertencem às verbalizações sagradas usadas na adoração e chamadas de mantras. A palavra mantra significa forma de pensamento. As escrituras hindus declaram: vão para o inferno aqueles que pensam que a imagem é apenas uma pedra e que o mantra é apenas uma letra do alfabeto. Todas as letras, palavras, são formas de Shakti, força, como poderes de som. Há várias seitas no Ocidente hoje em dia que representam tentativas de sincretizar o poder dos mantras hindus com o novo pensamento e um pseudo-cristianismo. A Igreja Universal e Triunfante, liderada por Elizabeth Clary Prophet, Guru Uma, é uma das mais conhecidas. Prophet afirma: com a ciência da palavra falada, invocações incisivas na forma de decretos aos mestres elevados ajudam a resolver problemas específicos. Uma vez que a essência do prana permeia e se estende a toda a matéria, também pela palavra falada podemos enviá-la a um mundo necessitado de cura. Assim, o som é o grande mandamento. A Bíblia não ensina tais métodos. Seu perigo está no fato de que tais técnicas mentais xamanísticas produzem estados mentais que se tornam substitutos da solução real, que o crente deve encontrar em seu relacionamento com Cristo numa caminhada de fé. Visualizar as divindades. A maneira mais poderosa em que os ocultistas usam os pensamentos é a visualização de determinada forma de pensamento na mente. Esse método xamanístico foi adotado pelas psicologias humanista e transpessoal, e sob o guarda-chuva da psicologia cristã acabou por entrar na igreja. Dardick e Whiteley afirmam: a visualização funciona porque a mente reage automaticamente à informação que lhe fornecemos na forma de palavras, quadros e emoções. O ato de imaginar vividamente uma cena em sua mente acaba por transformá-la numa experiência real. O criador do controle mental José Silva, concorda,
Se você opera de conformidade com algumas leis muito simples, o evento imaginário se tornará real. Quanto melhor você aprender a visualizar, mais poderosa será a sua experiência com o controle mental. Há muitos ocultistas sustentam que por meio da visualização os pensamentos podem ser materializados e trazidos à existência no plano físico. Em seu livro Thought Forms, Formas de Pensamento, Annie Besant, sucessora de Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e sua conselheira íntima C.W. Leadbeater declaram que a criação de um objeto é a transferência de uma imagem desde a mente e sua subsequente materialização, que se torna por um tempo uma espécie de criatura viva, chamada um elemento. A visualização traz um contato surpreendentemente fácil com o que os feiticeiros e outros xamãs sempre chamaram de espíritos. Arner explica que o xamã tem pelo menos um, e geralmente mais, espíritos a seu serviço pessoal. Sem um espírito protetor é virtualmente impossível ser um xamã. O homem moderno segue essas técnicas xamanísticas e contata os mesmos espíritos, mas dá-lhes o nome de guias interiores ou guias imaginários. Esse método antigo tem produzido resultados notáveis para o Dr. Carlos Simonton e sua esposa, Stephanie. Os Simontons se tornaram famosos por seu sucesso com pacientes terminais de câncer, alguns dos quais aparentemente foram curados pelo poder de guias interiores que os Simonton lhes ensinaram a visualizar. Até algum tempo atrás era axiomático os cientistas considerarem extremamente importante a razão por que algo acontece. Arner expressa a atitude atual quando argumenta que para usar técnicas de há muito praticadas no xamanismo, como a visualização, não precisamos entender em termos científicos como é que ela funciona, assim como não precisamos saber por que a acupuntura funciona para podermos nos beneficiar dela. Em seu famoso livro 12 Body Book, o livro do corpo saudável, o Dr. Mickey Samuels ensina como entrar em contato com o próprio doutor imaginário por meio da visualização. No entanto, sua identificação dessa entidade misteriosa e aparentemente todo-poderosa e onisciente é contraditória e não satisfaz. Por um lado, o Dr. Samuels papagueia a explicação psicológica tão popular hoje de que esse doutor aparentemente infalível que fala com sua própria voz interior, independente, é simplesmente uma das muitas formas assumidas pela infinita sabedoria que reside em nós para comunicar-se conosco. Em Spirit Guides, Access to Inner Worlds, guias espirituais, acesso a mundos interiores. Todavia, Samuels declara seriamente que seu médico imaginário é, na verdade, seu guia espiritual próprio, com quem ele fez contato recebendo instruções de trovão ecoando, um xamã índio-americano, feiticeiro tribal. Ao visualizar Deus ou Jesus ou aquilo por que está orando, o crente comum não percebe que está seguindo o mesmo processo que os xamãs afirmam abrir uma porta mágica na mente que leva ao mundo do feiticeiro. Essa técnica simples, mais poderosa, de há muito usada pelos xamãs para entrar no mundo espiritual para fazer contato e pechinchar com entidades espirituais, ganhou aceitação na medicina, na psicologia, nos seminários de motivação e sucesso, e na educação de hoje. Também está sendo promovida e ensinada por um número alarmante crescente de líderes cristãos que insistem conosco para que visualizemos nosso conceito de Jesus, e prometem que a imagem que criarmos em nossas mentes se tornará o Jesus real, que então fará contato conosco. C.S. Lovett escreve. Cerca de 300 anos atrás viveu um monge francês chamado Irmão Lourenço que desenvolveu a arte de visualizar o Senhor Jesus, e isso revolucionou sua vida. O mais nobre e glorioso propósito da imaginação é dar realidade ao Senhor invisível. Como você sabe, muitos tendem a ser supersticiosos no que diz respeito a visualizar o Senhor. Mas o Senhor não se importa nem um pouco com a maneira pela qual o visualizamos. Imagine-o do jeito que quiser, mas ame-o. Sei por experiência própria que seus sentimentos para com ele vão ser grandemente desenvolvidos se você lhe der braços com os quais ele o abrace. ênfase no original. Como encontrar o seu próprio Jesus?
Os que perseguem a cura e o sucesso frequentemente caem presa da tentação de aceitar qualquer coisa que pareça funcionar, e de ajustar sua interpretação da Bíblia de acordo com isso. Os crentes estão sendo ensinados a se visualizarem numa praia linda, de areias brancas, ou numa pequena colina gramada, e a verem Jesus se aproximando deles. Em todos os EUA, especialistas na cura de memórias estão dirigindo congregações inteiras a visualizarem Jesus presente em algum momento traumático da infância, ou até mesmo da vida pré-natal, que ele santifica, perdoa, ou modifica, e, enquanto faz isso, livra a audiência de seu passado. Outros que não estão necessariamente advogando o mesmo tipo de cura interior, também promovem uma visualização similar de Jesus. Calvin Miller, um dos escritores cristãos mais admirados nos Estados Unidos, promove a perigosa ideia de que podemos dar existência concreta até mesmo a Deus e a Cristo, por meio da visualização, como poder de nossa imaginação. Num livro que também contém muito ensino benéfico, Miller escreve: uma porta se abre para o mundo do espírito, imaginação. Para seguir a Cristo precisamos criar em nossas mentes o mundo invisível de Deus, ou jamais nos confrontaremos com ele. Assim, criamos o Cristo em nossas mentes. Não podemos ter comunhão com um Salvador cuja forma e aparência nos iludam. Sempre que faço uma chamada à distância para meu filho ou minha filha, eu uso suas vozes para pendurar diante de meus olhos 1000 imagens de quem e como eles são. Da mesma forma, em minhas conversas com Cristo, eu o vejo com longas vestes brancas, muito à vontade mesmo em nossa época. Eu bebo a glória dos seus olhos claros, me emociono. Com o brilho do sol em seus cabelos ruivos, vejo suas mãos calejadas se estendendo para mim e para todo mundo que ele ama. O que? Você não concorda? O cabelo dele é preto? Olhos castanho escuros? Que seja. O senhorio dele é o seu verdadeiro tesouro. O meu também. Sua imagem tem que ser real para você e para mim, mesmo que as nossas imagens dele variem. A chave da vitalidade, todavia, é a imagem. Pouco a pouco, a cada bloquinho de imaginação, nós o definimos e o adoramos. Os autores bíblicos fizeram o mesmo. Esse Jesus visualizado será apenas um auxílio à fé, como um ícone numa igreja ortodoxa grega. Se for assim, será que imagens mentais da divindade são permitidas, ao passo que aquelas feitas de madeira ou de pedra são proibidas? Ou será que se trata mesmo do próprio Jesus vindo até nós sempre que o imaginamos em nossas mentes, como alguns ensinam? Se o caso é esse, não parece que temos Jesus na palma das mãos e que podemos fazê-lo aparecer à nossa vontade. A Bíblia ensina que Cristo veio viver na vida daqueles que lhe abriram seus corações, recebendo-o como Salvador e Senhor. Jesus prometeu jamais deixar ou abandonar o crente como indivíduo, e prometeu sua presença de um modo especial onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos em seu nome. Que ele de fato apareça para os seus, todavia, é algo completamente diferente, e só aconteceu em raras ocasiões. Quando, depois da ressurreição, Jesus subitamente apareceu aos 10 discípulos que estavam escondidos a portas fechadas, houve um evento milagroso iniciado por ele para cumprir os seus propósitos. Tomé, o cético, que não estava presente naquela ocasião, teve que esperar uma semana até que o Senhor ressurreto aparecesse novamente e lhe permitisse colocar os dedos nas marcas dos cravos e da cicatriz da lança no seu tórax. Mas hoje, o que nos ensinam é que Tomé não precisava ter esperado nem 5 minutos. Ele poderia ter feito o verdadeiro Jesus aparecer diante dele apenas visualizando-o, e nós podemos fazer o mesmo sempre que quisermos. Jesus foi muito cuidadoso em dizer a seus discípulos que estava indo embora, e que enviaria o Espírito Santo para estar com eles. Agora o Consolador já veio, e sabemos que Jesus está presente em nossa vida pela fé em sua promessa e pela experiência do fruto do Espírito. A visualização de Deus ou de Jesus não tem nada a ver com isso, ela não é necessária e é, na verdade, uma tentativa de fazê-lo aparecer em vez de experimentar sua presença constante.
Nosso Senhor certamente não deu instruções nem sequer sugeriu que devêssemos visualizá-lo e assim ele apareceria. O Novo Testamento registra várias aparições de Jesus aos seus discípulos durante os 40 dias depois de sua ressurreição e antes de sua ascensão, e até mesmo depois disso, quando apareceu a Paulo, no caminho de Damasco. Não existe o menor indício de que qualquer dessas aparições tenha sido iniciada por qualquer outra pessoa senão o próprio Senhor, e muito menos que elas tenham ocorrido por causa de alguma visualização. Na verdade, se tivessem sido causadas por visualização, o argumento de Paulo em 1 Coríntios 15 de que tais aparições provavam a ressurreição perderia a maior parte de sua força. Qualquer pessoa que crie fantasias sobre estabelecer contato com outros seres humanos, em lugar de estabelecer contatos reais com eles, seria considerado no mínimo excêntrico. Se insistisse que, assim, está estabelecendo contato real com amigos e familiares, certamente seria considerado louco. Há, todavia, um contato genuíno com Cristo pela fé, uma comunhão íntima que ele concede aos seus. Ela pode até aparecer, caso queira, com algum propósito específico. Mas, criar um Jesus imaginário em nossas mentes e insistir que este é o Jesus real e que falar com esse produto de nossa imaginação é o caminho para a genuína experiência espiritual é nada mais nada menos que ser iludido. Também é ilusão, embora a diferença seja pequena, a tentativa de criar uma atmosfera de alta sugestionabilidade que nos permita sentir a sua presença, ou, de alguma forma, o estimule a aparecer. Em qualquer dessas técnicas, existe sim a possibilidade bem firme de abrir a porta a contatos demoníacos ou mesmo de obter um guia espiritual que confundiremos com o verdadeiro Jesus. Mas funciona. C.S. Lovett nos lembra que ninguém na Terra sabe, é claro, qual a verdadeira aparência humana de Jesus. Assim sendo, cada pessoa que se envolve nesse processo de visualização cria seu próprio Jesus individual, com quem agora desenvolve um relacionamento em sua imaginação. No entanto, parece funcionar. Rita Bennett conduziu seu marido Denis, um sacerdote anglicano, numa sessão de cura de memórias na qual ele visualizou Jesus junto a ele no passado. Denis testifica: numa simples experiência de visualização, Jesus foi capaz de mudar toda a minha reação emocional. Quanto à minha infância, e, quanto à vida em geral. Assim como Lovett, Calvin Miller afirma que não importa a aparência do Jesus que a pessoa visualiza. No entanto, ele afirma, a chave da vitalidade, no entanto, é a imagem visualizada. É impossível deixar de questionar a importância da imagem se ela não precisa ter qualquer relação com a aparência real daquele que representa. Isso tudo soa como idolatria cristianizada. Os hindus, por exemplo, argumentam que as milhares de imagens diferentes que retratam seu conceito de divindade são igualmente válidas, pois o que conta não é a forma da imagem, mas sua utilidade em relembrar ao adorador a realidade mais elevada que ela supostamente representa. Para os sacerdotes católicos carismáticos Denise Mateulin e para a freira Sheila Fabricante, a imagem visualizada produz o contato real com o próprio Jesus. Eles declaram, embora ela estivesse usando sua imaginação, não era apenas sua imaginação, mas o próprio Jesus a tocara. Richard Foster promete que por meio da visualização nós nos encontramos com o verdadeiro Jesus Cristo. Você pode realmente encontrar o Cristo vivo nesse evento. Pode ser mais que um exercício de imaginação, pode ser uma confrontação genuína. Jesus virá de fato até você. A despeito do fato de não ser uma prática bíblica, a visualização de Jesus é um instrumento cada vez mais popular entre os psicólogos cristãos e terapeutas interiores. Ruth Carter Stapleton escreve, mas enquanto a meditação dirigida continuava, Betty subitamente viu, em sua imaginação, Jesus de pé diante dela. Seus braços a envolveram e ele disse que a amava. Um momento místico como esse não aceita análises críticas. Essas dimensões espirituais ficam muito acima das faculdades racionais.
Alguns crentes chegam a ter experiências muito reais ao se visualizarem na presença de Deus, a despeito do fato de que a Bíblia declara que ele habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. 1 Timóteo 6,16. Richard Foster escreve: em sua imaginação, permita que seu corpo espiritual, brilhante de luz, saia de seu corpo físico. Olhe para trás, de modo a ver-se a si mesmo e assegurar a seu corpo de que voltará em segundos. Vá mais e mais fundo no espaço exterior até que não haja nada exceto a presença cálida do eterno Criador. Descanse em sua presença. Ouça em silêncio qualquer instrução que lhe for dada. O perigo da imagem mental. Rita Bennett argumenta que se é errado visualizar Jesus simplesmente porque não sabemos qual era a sua aparência, então também é errado pintar quadros de Jesus. Naturalmente, poucos crentes alegam receber direção e cura de quadros que representam Jesus. Além disso, se tudo o que temos é um quadro que pintamos em nossa mente com nossa imaginação, então faz tão pouco sentido ter comunhão com essa imagem quanto ter comunhão com um quadro na parede. Foi por essa razão que a W. Tozer insistiu que precisamos distinguir entre crer e visualizar. Esses dois verbos não significam a mesma coisa. Um é moral, e o outro é mental. Seres humanos variam em sua capacidade de visualizar. Algumas pessoas sequer conseguem visualizar. Se a profundidade da experiência ou realidade espiritual dependesse de visualizar uma imagem vívida de Jesus, muita gente estaria em clara desvantagem. Por outro lado, a verdadeira desvantagem estaria com os que conseguem visualizar, porque teriam sido induzidos a confiar em sua própria imaginação e não em Deus. Tozer continua a explicar. A falta de disposição de crer prova que os homens amam mais as trevas que a luz, ao passo que a incapacidade de visualizar indica nada mais que falta de imaginação, algo que não será usado contra nós no tribunal de Cristo. A capacidade de visualizar é encontrada em pessoas de mente vigorosa, seja qual for sua condição moral ou espiritual. O crente sábio não deixará sua certeza depender dos poderes de sua imaginação. O perigo da imagem mental é que parece ser real, e aí jaz o grande potencial de sedução. Para o irmão Lourenço e Frankl, baixa experiência traz consigo sua própria validação e este místico encontrar Deus alma a alma e face a face transcende qualquer avaliação objetiva, mesmo que venha da Bíblia. Laubach declara que, por mais perigoso que seja, ele vai correr os riscos de alcançar a consciência de Deus, pois isso é o que fez de Cristo, Cristo. Será muito bom para nós darmos ouvidos a João Calvino. Quando homens miseráveis procuram a Deus, não o conseguem conceber com o caráter em que ele se manifestou, mas imaginam que ele seja o que a insensatez humana concebe. Com tal ideia de Deus, nada do que possam tentar oferecer em termos de adoração ou obediência pode ter qualquer valor aos seus olhos, porque não é a ele que estão adorando e sim, em lugar dele, os sonhos e imaginações de seus próprios corações. Há ainda um outro problema, mais óbvio, e no entanto aparentemente ignorado. Uma vez que nenhuma imagem de Jesus pode ser dada como exata, fica claro que muitas, talvez todas essas imagens estejam enganando os crentes, influenciando a maneira em que pensam sobre ele. Referindo-se a uma figura favorita de Jesus, pintada por sua filha Linda, C.S. Lovett admite, sim, ela influencia meu conceito de Jesus. Eu simplesmente amo essa figura. Apesar disso, não apenas Lovett, mas outros defensores da visualização de Jesus e de Deus também parecem não se preocupar com o fato de que, assim como figuras desenhadas, imagens visualizadas de Jesus também são enganosas e ainda mais seriamente, porque são confundidas com o verdadeiro Jesus. Será que a igreja está sendo seduzida por uma nova idolatria cristianizada que está sendo ensinada e popularizada em nossos dias? J. Packer faz algumas observações interessantes. Entendemos o segundo mandamento, como de fato sempre foi entendido como uma indicação do princípio de que, para citar Charles Hodge, a idolatria não consiste apenas em adorar deuses falsos,
mas também em adorar o Deus verdadeiro por meio de imagens. Em sua aplicação cristã, isto significa que não devemos fazer uso de representações visuais ou pictóricas do Deus triuno, ou de qualquer pessoa da Trindade, para serem usadas na adoração cristã. Mas que mal há, pergunta-se, em o adorador se cercar de estátuas e pinturas se elas o ajudam a elevar seu coração a Deus? Se as pessoas são realmente ajudadas por elas, por que continuar a discutir? É fato que se você habitualmente focaliza seus pensamentos numa imagem ou numa pintura daquele a quem vai orar, acabará pensando nele e orando a ele da maneira em que a imagem o representa. Assim, nesse sentido, você se prostrará e adorará a sua imagem, e na medida em que essa imagem deixa de representar verdadeiramente a Deus, nessa mesma medida você deixará de adorar a Deus em verdade. E por isso que Deus proíbe a você e a mim de usarmos imagens ou pinturas em nossa adoração. Seguir a imaginação do próprio coração em questões de teologia é o caminho certo para permanecer ignorante de Deus, e de tornar-se um adorador de ídolo sendo o ídolo, neste caso, uma falsa imagem mental de Deus, feita por meio da especulação e imaginação. Idolatria e demônios. Paulo nos oferece um poderoso argumento contra a idolatria quando explica que ao adorarem ídolos os gentios estavam na verdade adorando demônios. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios 10:20. As Escrituras deixam claro que precisamos conhecer de fato quem realmente é o verdadeiro Deus, e que precisamos nos achegar a Ele nos termos que Ele exige. Satanás ou os demônios, por sua vez, escondem-se atrás de qualquer máscara e respondem a qualquer imagem ou nome. Eles são muito abertos em seus muitos truques para trazer o homem sob seu controle. Paulo parece estar dizendo que todos os ídolos, não apenas alguns ídolos, são fachadas para demônios. É isso que faz visualizar Jesus ou Deus não apenas um pequeno erro, mas um erro extremamente perigoso. O fato da visualização ser especialmente adequado para estabelecer contato com demônios pode ser demonstrado em que ela vem sendo usada exatamente para esse propósito por milhares de anos em várias formas de xamanismo. E o xamã sempre lhe dirá que não importa que tipo de imagem você forme em sua mente, apenas que tem que criar uma imagem. Poucos adoradores de ídolos de qualquer espécie afirmarão que seu propósito é adorar demônios. A maioria deles dirá que considera o ídolo um símbolo do Deus verdadeiro. Apesar disso, eles se envolvem com demônios porque utilizam um método de adoração que foi proibido por Deus. Será que sinceridade no visualizar Jesus ou Deus é uma desculpa melhor? Os demônios certamente não se importam em serem confundidos com Jesus, isso seria ótimo para atingirem seus objetivos. Em sua alegoria Tiscreutap Liters, Cartas do Inferno, C.S. Lewis resume bem o problema. No livro, Morcigão é um demônio experiente e de alta posição que dá conselhos a seus sobrinhos sobre as melhores maneiras de seduzir um crente. Sobre esse assunto, Morcigão escreve: sempre que eles concentram sua atenção no inimigo, nós somos derrotados, mas há meios de evitar que eles façam isso. A maneira mais simples é fazer com que ao invés de concentrarem nele sua atenção, eles a concentrem em si mesmos. Faça com que prestem atenção em seus próprios pensamentos e tentem produzir sensações pela ação de sua própria vontade. Os humanos não partem daquela percepção direta dele que nós, infelizmente, não conseguimos evitar. Eles jamais conheceram aquela mórbida luminosidade, aquele olhar perfurante e tórrido que é fonte de dor permanente em nossas vidas. Se você observar a mente de seu paciente enquanto ele ora, não irá encontrar essa imagem. Se você examinar o quadro mental em que ele se concentra, descobrirá que é composto de muitos ingredientes bastante ridículos. Haverá imagens derivadas de pinturas do inimigo como ele apareceu durante aquele desprezível incidente conhecido como encarnação. Além disso, haverá imagens mais vagas, e talvez mais bárbaras, associadas com as outras duas pessoas da Trindade. Haverá ainda outros ingredientes que são fruto de sua própria reverência,
e de sensações corporais que a acompanham, atribuída àquela imagem amada. Conheço casos em que aquilo que o paciente chamava de seu Deus estava na verdade localizado acima e à esquerda do teto do quarto, ou em sua própria cabeça, ou num crucifixo preso à parede. Seja qual for a natureza desse objeto composto, você deve fazer com que o paciente continue orando a isso aquilo que ele fez, não à pessoa que o fez. Você pode até animá-lo a dar grande importância ao fato de seu objeto composto ser correto e aperfeiçoado. Sugira que ele o mantenha em sua imaginação durante toda a oração. Ele nunca deve chegar a fazer a distinção entre o objeto e a pessoa. Se ele chegar conscientemente a dirigir suas orações não àquilo que eu penso que tu és, mas àquele que tu sabes que és, nossa situação será, pelo menos por um momento, desesperadora. Se isso chegar a acontecer, ele pode pôr de lado todos os seus pensamentos e imagens. Ele pode, talvez, preservá-los com o conhecimento pleno de sua natureza puramente subjetiva. Então, o homem confiará sua vida àquela presença completamente real, externa, invisível, que está com ele no quarto. Isso é a pior coisa que pode acontecer.